a real história sobre a queda de Lúcifer? O nome Lúcifer não aparece na Bíblia em canto nenhum. A Bíblia tem apelidos que ela usa para descrever esse ser. Ela os chama de Satanás, diabo, demônio, também é uma palavra que vem do grego, daimonion. O diabo, o Satanás, ele era um anjo de luz, que ele estava na presença de Deus. É interpretado como sendo o querubim da guarda. Ele começou uma rebelião contra Deus, arrastou consigo a terça parte dos anjos, e o planeta Terra, devido à queda de Adão e Eva, tornou-se agora o seu distrito, o seu lugar de domínio. Ele não tinha o direito moral de ser o dono desse mundo, mas ele adquiriu o direito legal, uma vez que com a queda de Adão e Eva, o reino e o mundo foram entregues a Satanás. Tanto é que Jesus, quando estava sendo traído por Judas, Judas veio com a turba para pegá-lo, Jesus disse: vem aí o príncipe desse mundo. O diabo é chamado de príncipe desse mundo. Rodrigo, uma figura muito falada até em filmes, na história, é Lúcifer, né? Qual a real história sobre a queda de Lúcifer? É interessante que o nome Lúcifer não aparece na Bíblia em canto nenhum. Ele é como eu diria assim, uma tradução que os latinos fizeram de um termo hebraico, estrela da manhã, que seria o termo em hebraico, eles traduziram por Lutíferos e colocaram como nome próprio. Lutíferos significa aquele que carrega a luz. E o nome Lutíferos acabou passando via traduções latinas da Bíblia para a teologia cristã, desde a Vulgata Latina, e aí todo mundo falou Lúcifer, ou Lucifer, como alguns falam, mas nós não sabemos qual era o nome dele originalmente. A Bíblia não o chama de Lúcifer. A Bíblia dá apelidos, mas também não é errado falar Lúcifer, vocês entendem? Porque tem alguns erros históricos que eles acabam ficando e eles não causam mal nenhum. Por exemplo, nós ensinamos que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, encontrou várias tribos de índios. E a gente chama os pataxós, os tupinambás, os guaranis de índios. Mas nós sabemos que esse é um erro penitenciário, desde que Cabral, ou mesmo antes dele, Cristóvão Colombo, acreditava estar chegando às Índias, quando na verdade estavam descobrindo um novo continente, um novo país. E aí apelidaram o nome dos nativos de índios por causa desse erro penitenciário, e até hoje os livros de história continuam chamando índios quem não é índio, porque nenhum deles tem nada a ver com a Índia. Sim. E eu não conheço nenhum cacique ou nenhum líder ligado à FUNAI que se ofenda de ser chamado de índio. Então, é um erro histórico, mas que emplacou e está tudo bem. Então, Lúcifer também é um erro histórico que emplacou e está tudo bem. A Bíblia tem apelidos que ela usa para descrever esse ser. Ela os chama de Satanás. Satanás é uma palavra que vem do hebraico Satan, que significa adversário, acusador, no sentido jurídico da palavra. É um adversário jurídico, quase que um promotor. E aí depois o nome adversário acabou sendo um apelido para ele. Diabo, provavelmente uma alusão ao fato que ele foi lançado do céu, porque a palavra diabalos é uma palavra grega. Dia significa lançado através de, balos é lançar. Tanto é que a gente fala bala do revólver, balística, né? Então, o balaustre, então aquele que foi lançado através de. Demônio também é uma palavra que vem do grego, daimonion, que eram espíritos populares, que a palavra demos, que também significa povo, vem da mesma raiz, daimonion. Então são espíritos populares que tomam as pessoas, tomam as massas, acho que esses são os nomes. E aí tem depois os desdobramentos pós-bíblicos, como o dito cujo, carcará, sanguinolento, que o folclore brasileiro vai dando aí. Bom, a história bíblica, se você juntar as várias partes dela, dão a entender que esse que chamamos de diabo e Satanás, nome que aparece na Bíblia, a Bíblia tem os nomes diabo e Satanás. Não tem o nome Lúcifer, como eu falei. O diabo, o Satanás, ele era um anjo de luz, que ele estava na presença de Deus, é interpretado como sendo o querubim da guarda. A palavra querubim vem do hebraico queruv, que significa o cobridor, provavelmente. A gente não tem uma certeza absoluta da etimologia de queruv, mas provavelmente é cobridor. Parece que, agora eu já estou dando a interpretação, que quando a glória de Deus se manifestava, havia uma classe especial de anjos que abriam as asas para receber a glória de Deus a fim de não ofuscar os demais. Essa é uma interpretação rabínica antiga. Os judeus já têm essa interpretação há muito tempo. E no santuário você tinha
os dois querubins protegendo a arca da aliança, que justamente tinha um brilho ali, que não ofuscava. E no Éden também, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus coloca querubim com uma espada flamejante. Então parece que um desses anjos da classe dos querubins, ele começou uma rebelião contra Deus, arrastou consigo a terça parte dos anjos, e o planeta Terra, devido à queda de Adão e Eva, tornou-se agora o seu distrito, o seu lugar de domínio. Ele não tinha o direito moral de ser o dono desse mundo, mas ele adquiriu o direito legal, uma vez que com a queda de Adão e Eva, o reino e o mundo foram entregues a Satanás. Tanto é que Jesus, quando estava sendo traído por Judas, Judas veio com a turba para pegá-lo, Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo. Né? Então, o diabo é chamado de príncipe desse mundo. Você sabe que no direito você tem algumas disposições que não são morais, mas são legais. O juiz até admite que não é justo que ele fique com tudo, mas a documentação está em nome dele. Então, não, sabe, aquele filho foi o pior filho da família. Ele que deu mais dor de cabeça para o pai, batia no pai, batia na mãe, tudo mais e tal, mas quando o pai morreu, a herança está em nome dele. Então o juiz fala assim, olha, moralmente esse rapaz não merece ficar com nenhuma bala daquela família. Mas legalmente eu tenho que dar o ganho de causa para ele, porque os documentos estão em nome dele, não tem o que fazer. Então, o mundo também estava nas mãos do diabo legalmente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus recupera. Por isso que a promessa da salvação de Jesus é agora o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. E nós, por extensão, somos co-herdeiros com Cristo. Mas o diabo ainda não foi destruído. Ele ainda está atuando nesse mundo e devemos tomar cuidado com dois extremos. O extremo de achar que o diabo não existe, que é muito perigoso, já falei. E o extremo de ficar também demonizando tudo, todos e falando mais do diabo do que de Deus. Com todo o respeito que eu tenho às mais diferentes crenças religiosas ou liturgias, eu faço uma observação muito singela de alguns pregadores que o centro do culto é o diabo. É a sessão do exorcismo e aquela coisa toda, e ele olha, cuidado com o diabo na sua vida, o diabo, ó, cuidado que o diabo tá nesse copo, o diabo tá nesse celular. E ele não fala quase de Deus, só fala mais do diabo, do diabo, do diabo, do diabo, do diabo. Sabe? Eu acho que tem que falar mais da solução do que do problema. Exato. Né? Então não é achar que nada é nada, como eu falei, o diabo não existe, isso é uma figura de linguagem, mas também nem que é no outro extremo, de fazer do diabo quase que o centro da minha vida. Tem gente que tem mais medo do diabo do que confiança em Deus.